Érica, você sempre foi uma pessoa que se articulou politicamente, sempre fez política. Que momento é esse que você entende que você deveria ir para a política institucional? Uhum. Olha, é importante retomar uma história assim, que é muito marcante na minha vida. Eu venho de uma família que é toda preta, lá de Recife, de um bairro que é todo negro. Tem o primeiro terreiro de candomblé de Pernambuco, né? Tem blocos indígenas ali, tem escola de samba, é um território cultural e tal. E eu cresci, minha família vem desse lugar. E eu sou parida por esse lugar. E meus avós, eles eram muito militantes da luta por moradia e pela terra. Tanto que a minha mãe tem aí o padrinho dela, é um dos líderes das lingas campesinas. Então, tinha uma coisa ali que já estava acontecendo, assim, e eles não eram militantes, tipo esse militante formal que a gente conhece e tal, não Uhum. sei o quê. Simplesmente era o seguinte, eles sabiam que as reivindicações, as questões de moradia, de necessidade que eles tinham, que o bairro tinha que ser resolvido lá pelos políticos. Então eles estavam, né, sempre entendiam que a política faz parte da vida deles. Uhum. E eu fui aprendendo isso de forma muito orgânica, de verdade, assim. E aí eu fui crescendo, vendo assim, minha mãe também, assim, minha mãe era enfermeira, ela se aposentou como enfermeira. E tinha uma coisa muito bonita que eu via acontecendo ali. Ela voltava do trampo, assim, de vários plantões que ela fazia. Era difícil ver minha mãe, porque ela era mãe solo, sustentava a família inteira. Ela voltava do trampo e ela ia atender o bairro inteiro. E eu ia do lado dela, assim. Sabe? E aí eu fui aprendendo a vida assim, entendendo, pensando que a política, né, era um lugar para se resolver coisas e que tinha uma relação de solidariedade, de compromisso com a coletividade, com a comunidade, que é indubitável, que não se pode negociar. E aí eu vou na escola, eu era assim, eu era assim, a chata que todo mundo chamava. Chama a Érica que estão debatendo a eleição. E era lá por baixo do pé de tamarindo pra. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá, tome não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, não sei o que. Ah, não teve salário dos professores. Vamos manifestação, vamos lá na porta da prefeitura. Então, sabe, esse repertório sempre teve presente. Então, eu sendo artista, eu discutia raça e gênero. Eu, professora, que eu sou professora, essa é a minha profissão matriz, né? Como educadora, estava lá discutindo arte, cultura e pensando sociedade e tal, não sei o quê. Então, assim, e, e eu consumia o conteúdo da política também. Eu via, ia ter eleição, eu estava pensando nisso, acompanhava em quem eu votava. Então, eu achava assim, pode ser que um dia eu vá, assim, é um lugar que pode ser que eu participe, ou pode ser que não. Nunca foi uma coisa assim, ah, eu vou, tal, não sei o quê. Mas aí surgiu a urgência, assim, tipo, recebi um chamado, assim, um chamado não material, concreto, mas um chamado meio, né, nem espiritual, mas um chamado, assim. A gente estava num cenário pesado, Uhum. bolsonarismo crescendo, ascensão do bolsonarismo. Marielle tinha morrido, né, anteriormente. E todo o histórico aí, a gente estava com a construção da negritude, né, principalmente, sobretudo de mulheres negras, muito poderosa, né, que é, sabe, organizada e radical e poderosa, o discurso e as movimentações, e que era necessário que a gente tivesse isso dentro das casas legislativas, dentro da política institucional. Isso já estava acontecendo, sempre aconteceu, né? Benedito da Silva é um marco disso, Leci Brandão, Teodosina Ribeiro, enfim, tem mulheres aí que já fizeram isso acontecer. Mas que a gente podia mais, fazer mais. E aí eu me deparei com isso, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, precisa ser eleita. Aí eu falei, vou eu. E aí foi isso, assim, porque eu sabia que a gente tinha uma construção assim coletiva, enquanto movimentações, debates e tal, e que era necessário ir com radicalidade para dentro. E foi isso que aconteceu. E a sua escolha de ir pro PSOL foi. O PSOL, é assim, o PSOL sem dúvida hoje é a organização partidária que acomoda de forma mais eh, interessante possível e respeitosa as dissidências, né, da normatividade. Então, as pessoas LGBTs, pretas, as travas, né, indígenas, PCDs estão ali.
né. Então, aponta, assim, como uma vanguarda e como uma atualização do processo da luta progressista no Brasil, sem dúvida. Então acho que é o melhor lugar, assim, sem dúvida, hoje. E não, em nenhum momento rola essa pira de construir um partido negro. Sempre, isso está sempre. Desde do primeiro navio, quando a gente foi trazida para cá, a gente tá construindo o Partido Negro desde o Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares, a Nação Palmares é um partido negro, né? O Candomblé é um partido negro, sabe? A gente tem muitas organizações, a favela, né? O baile de favela, o samba, o carnaval é um partido negro, entende? A gente tem formas que não são burocráticas, institucionalizadas de Uhum. construir os nossos pertencimentos e os lugares de nossas lutas. Então, o Partido Negro ele já está em curso. Agora, é óbvio que em algum momento, e respondendo objetivamente sua pergunta, eu acredito que isso deva se materializar de forma, né, institucional, burocrática e etc. Porque acessar a burocracia também é um processo de ruptura e de rompimento, né? A nossa presença já está dada em diversos espaços né, de produção cultural, artística, na resistência. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela existe e assim a gente fica resistindo de forma obrigatória, porque se a gente não resistir, a gente morre. Mas para além disso, a gente precisa eh, eh, de uma ocupação que preveja a nossa participação na decisão, sabe? Sem ser no processo de resistir, assim, existência. Não tem gente preta nesse país? Um monte, maioria. Tem que estar em tudo que é lugar. E tem que ter uma organização política, né, para disputar a institucionalidade também. Assim como a gente reivindica trabalho nas grandes empresas, né, na internet, enfim, todo lugar tem que estar lá também.